Olha, meu objetivo hoje à noite, nessa noite aqui, não vai ser um devocional, eu não sei se pode chamar de um estudo. Eu quero fazer uma reflexão. Eu queria trazer aos irmãos um ponto de vista diferente, talvez, do que muitos irmãos tenham aqui nesta noite, a respeito do que seria a marca da besta. Muitos acreditam que vai ser um chip. Eu já tenho... O meu propósito, o objetivo hoje é trazer um outro ponto de vista diferente. Muitos irmãos apoiam sim esse ponto de vista que eu trago, não sei se os irmãos têm, mas no sentido de fazer uma reflexão. E é sempre bom a gente ter algumas divergências em assuntos bíblicos secundários dentro da igreja, né? Algumas coisas eu posso discordar secundários, tá? Do pastor Luciano, do Daniel, do Paulo, enfim, dos irmãos do Rick, né? Alguns irmãos estudiosos aqui, mas não é nada que venha assim afetar e afrontar a nossa fé cristã. Então eu acho isso muito saudável, né? Para a gente conversar, para a gente às vezes ter um debate, mas meu propósito é isso, apresentar uma outra visão aos irmãos. Não sei se os irmãos conhecem, mas muitos têm falado sobre o chip, né? Que se implantado nas pessoas hoje em dia é uma condenação assim, é um passaporte para o inferno sem volta, né? Implantou o chip, você é condenado. E o fruto dessa reflexão de hoje é sobre o que o pastor Silas Malafaia tem dito aí na mídia, até sobre o novo presidente, né? Eu não defendo partido nenhum, não defendo presidente nenhum, eu não tenho assim nenhuma, no português chulo, um rabo preso com pastor, com teólogo, né? Então eu achei um pouco precipitada a postura desse pastor, assim, que causou assim um rebuliço no meio cristão. Então isso me chateou um pouco, amoleceu um pouco. Eu fiz essa reflexão e falei, acho que vou levar para a igreja, né? O Senhor abençoou e colocou no meu coração trazer essa palavra. Então é sobre isso que nós vamos refletir hoje, né? Uma outra posição diferente daqueles que creem que será a marca da besta. O texto, como os irmãos já sabem, Apocalipse 13, versículo 16 ao 18. Apocalipse 13, 16 ao 18. Eu pretendo fazer algumas considerações bem breves, até porque eu não vou tratar do assunto com exaustão. Posso deixar alguma dúvida aos irmãos o que seria o número da besta, né? O 666. Isso aí em si é um número que é quase a perfeição. O número da Trindade Santa de Cristo é o 7. Então 666 é número de homem, é um número satânico que tenta ser Deus, mas não consegue. Não vou entrar nesse mérito, tentar ser exaustivo nisso. Eu posso dar até umas breves considerações a respeito disso, mas o meu objetivo mesmo é tratar sobre a marca da besta. Um outro ponto de vista que eu tenho, Apocalipse 3, 16 ao 18, diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fonte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. O Luciano ele fez uma jogada agora interessante, porque ele falou, não é o Luciano Filho. Não sei se vai ser o cartão de crédito Visa, né? Ele falou Visa, o V é o 6 em romano, né? O S é o 6 em inglês, é o grego, né? E o A é o 6 em babilônico, né? Então ele fez essa jogada que eu achei interessante. Não estava no script, mas também não sei se vai ser o cartão Visa, se vai ser o chip. Procuro trazer aqui a posição a qual eu creio. Mas para a gente entender um pouco melhor esse ponto de vista, eu gostaria de dar 3 passinhos. Primeiro, para quem Apocalipse foi escrito? A gente sabe que os destinatários do livro de Apocalipse, o apóstolo João escreveu para as 7 igrejas do Apocalipse, né?
Aqui estão elas, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Foi para esse público que o livro de Apocalipse foi escrito. Mas por que essas igrejas? Olha, provavelmente porque antes de João ser preso, ele ministrava para essas igrejas aí. Então esse é o motivo que João já não ministrava mais, impedido pelo Espírito Santo, provavelmente ele escreveu para essas igrejas porque ele era um ministro dessas igrejas. E esse pode ser um motivo, mas eu creio. Tá? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque infelizmente nós, a maioria das pessoas, nós temos um hábito muito feio de achar que a Bíblia foi escrita para nós, para a gente, para mim, para o Ricardo, o Antônio Fiore, o Rick. A gente tem essa mania de achar que a Bíblia foi escrita para nós. Não, não foi. Foi escrito para esse público, primariamente. Graças a Deus, pela graça de Deus, somos abençoados e ela chegou até nós. Então a gente tem esse hábito muito feio de achar que ela foi escrita para nós e que a gente deve interpretá-la da maneira que nos convém. Então a gente acaba criando essas situações assim, de que algumas coisas escritas na Bíblia, ela vale somente para o nosso contexto. A gente acaba achando que o que acontece hoje no mundo é aquilo que o autor quis dizer ao seu público. Isso é um pouco precipitado. Tá? A gente tem que levar em conta, quando a gente lê a Bíblia, que existe um abismo histórico-cultural muito grande entre nossos irmãos daquelas igrejas e nós aqui. Né? Lá João falou de um linguajar, de um jeito para que aquele povo entendesse. E muitas vezes, principalmente o livro de Apocalipse, é difícil para nós entender. Então cabe a nós, alguns estudiosos, eu não me incluo nisso, mas é tentar estreitar esse abismo, trazer mais próximo possível o que o autor quis dizer para aquele público. Então eu imagino, será que João queria realmente dizer que a marca da besta seria um chip? Eu acho precipitado. Marca, no contexto de Apocalipse, que João disse para aquele público entendeu que marca é marca de ferrete. Sabe aquele que a gente esquenta e grava o animal? É aquilo. Ou o anel do rei, que a gente passa uma cera assim e sela, né? Tem a marca do rei, tem a marca do imperador. Então é algo assim, alguma tatuagem. Então aquele povo entendeu que era o quê? Era a marca de alguns escravos que seriam marcados pelo Império Romano, algumas tatuagens que eram feitas em pessoas que eram adeptos de seitas. Então é isso que aquele povo entendeu. Poxa vida, João está falando de marca? Então acho que é isso. Alguma gravura em escravos, alguma tatuagem daquele povo que é de seita. Então, quem tem que entender que João ele tinha uma certeza muito grande de que aquilo que ele estava escrevendo ia ser entendido pelos seus leitores. Algumas coisas não, porque Apocalipse é uma carta, além dela ser, eu acreditar que ela seja uma epístola, ela também tem um gênero profético, nela contém profecias, principalmente as 7 igrejas, e tem um conteúdo apocalíptico que vai falar sobre o futuro. Né? Então, eu acredito que ninguém escreve uma carta com o intuito de que as pessoas não entendam. João escreveu acreditando sim que aqueles irmãos entenderem do que ele estava falando. Principalmente aqui, talvez, da marca da besta. Eles estavam ali, aquele povo das 7 igrejas estavam inseridos num contexto de perseguição, né? Nero, alguma coisa nesse sentido aí, que eles acreditavam que prestar culto a Nero seria prestar culto ao diabo, ao Satanás. Enfim, não sei, não vou ser exaustivo nisso. Então eu torno a perguntar, será que João realmente está falando sobre o chip? O chip, essa história de chip, se eu não me engano, eu pesquisei um pouquinho, não sei se os irmãos têm uma precisão de pesquisa melhor que a minha. Essa ideia apareceu ali em torno de 1970 a 1980, essa história, quando começou a aparecer alguma coisa no sentido de código de barras, né? Eu, quando era mais criança, eu via muita coisa nesse sentido de código de barras, né? Código de barras é uma coisa satânica. Procura aí no código de barras, você vai ver que tem 6 numa ponta, 6 na outra, 6 no meio. E é algo que é relacionado a comércio, por isso que as pessoas entenderam esse contexto de chip, de código de barras, sendo a marca da besta. Mas, poxa vida, será que nossos irmãos que viveram até o 1970 não descobriram o que seria a marca da besta? Eu acho que seria muita presunção achar que só nós somos detentores da verdade, né? Dar uma interpretação da Bíblia a qual ela não diz. Porque hoje nós somos sim agraciados com a tecnologia, em saber que existe sim o código de barra, o chip,
Enfim, o povo que viveu na época da Segunda e Primeira Guerra Mundial, principalmente da Segunda Guerra Mundial, eles acreditavam que a marca a besta era Hitler e a marca da besta seria a suástica nazista. Então, eles acreditavam que se você se rendesse ao exército alemão, a Hitler, nesse sentido, você teria assim, a marca da besta. Aquele povo, naquele contexto, acreditava nisso. Então, o ano se passou, o tempo mostrou que eles estavam errados, né? A respeito do número, por que eles achavam que era Hitler? A Bíblia, ela tem, os antepassados, eles tinham o costume de atribuir números às letras, né, que a gente chama de gematria. Então, todos os números, todo nome, todas as letras para eles tem um número. Por exemplo, eles acreditavam também, os contemporâneos de João, que a besta seria Nero, o imperador Nero. Por quê? Nero César, se você colocar as numerações uma do lado da outra de Nero César, vai dar 666. Então eles faziam esse tipo de jogada, essa gematria, e atribuíram que Nero seria a besta. Trazendo um pouquinho mais para frente eles fizeram essa gematria no nome de Hitler. Hitler também deu 666. Mussolini, enfim, algum desses ditadores, não sei se é coincidência ou não, deu 666. De repente o seu nome pode dar 666. Será que você é a besta? Então, tem que ter. De repente meu nome, não sei. Ele foi dar uma gematria do seu nome, talvez pode ter o número da besta. Enfim, algumas são situações que criam-se situações que causam assim, algum desconforto nosso, que a Bíblia ela não dá esse espaço para a gente, né? 2. O texto que nós lemos, ele está no contexto da grande tribulação. Eu acredito que eu divido essa opinião com os irmãos aqui da igreja. Eu entendo que o livro do Apocalipse, o capítulo 1 ele fala do passado, o capítulo 2 e 3 fala do presente, de João, tá? E o capítulo 4 ao 22, futuro. Eu tenho essa divisão do livro de Apocalipse. Nós lemos o capítulo 13, então a gente está falando do futuro, grande tribulação. É de se espantar que muitos irmãos se assustam ainda com essa ideia do chip, sendo que isso vai acontecer na grande tribulação. E todos nós aqui, né, o pastor Luciano nos ensina muito bem isso, que a igreja estará fora da tribulação. Nós não passaremos pela tribulação. É interessante notarmos também que existem irmãos, muitos estudiosos que eu admiro muito, eles acreditam que a igreja vai passar pela tribulação. Tá? Então são assuntos secundários que ninguém vai perder a salvação por causa disso, ninguém vai desonrar Deus por causa disso, são assuntos que são interessantes de debater, que não são secundários. Se a gente vai passar a tribulação ou não, quem está certo e está errado? Não sei, Deus sabe, né? Então não há de se preocupar, nós a igreja não passaremos por esse desconforto de chip, de marca da besta, porque isso vai acontecer na tribulação, como diz o capítulo 13 aqui, e enfim, não há de se preocupar, até porque nós cremos que nós não perdemos a salvação, né? Eu sou a favor do jargão, uma vez salvo, sempre salvo. Eu acredito que o santo, ele persevera no Espírito Santo. Então nós, crentes fiéis em Cristo, perseveramos na palavra de Deus, nos seus caminhos, através do Espírito Santo. Por isso temos a certeza da nossa salvação, né? Esse é o motivo. Então eu acredito que se você colocar um chip, olha, vai perder a salvação? Não vai, isso é tudo especulação, né? 3, e parto por 3 e conclusão. O texto que nós lemos está em contexto de imitação, o que nós chamamos de grandes imitações. O diabo ele é muito astuto. O capítulo 12, 13, principalmente ali na transição do capítulo 12 para o 13, a gente vai falar aqui do aparecimento do dragão, da besta e da segunda besta do falso profeta. Por que eu digo que esse texto que nós lemos aqui, capítulo 13, 16 e 18, ele está inserido num contexto de imitação? Porque Satanás, na grande tribulação, ele vai procurar ser igual a Deus, no qual o dragão, que é dito lá no capítulo 12, versículo 18, se não me engano, o dragão ele vai querer buscar ser o papel de Deus Pai. A segunda besta, ele vai querer usurpar o papel de Cristo, o falso profeta, e a segunda besta do Espírito Santo, que a gente vai ler ali, que ele vai levar os homens a adorarem
a segunda besta. Então é nesse sentido de imitação, que a gente chama até de paródia, né? O versículo 13 mostra o diabo, a trindade satânica, fazendo uma paródia com a trindade santa. Então o diabo vai querer imitar em tudo a Deus. No que ele vai querer imitar? Por isso eu não creio que a marca da besta será algo visível em nós, né? A questão é essa: será uma marca visível ou invisível? Não sei, eu creio, até então o texto me permite, que será uma marca invisível, não visível. Os irmãos podem crer que será algo visível. Por quê? Se nós formos lá em Apocalipse 7, se os irmãos quiserem abrir, fiquem à vontade, se não eu leio. Apocalipse 7, versículo 2 e 3. Apocalipse 7, versículo 2 e 3, ele vai falar assim: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos seus 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos de Deus. O que vem antes? Vem antes o selo de Deus, para depois vir o selo, a marca da besta. Então, eu acredito que a trindade satânica, ela vai fazer uma paródia, vai marcar o seu povo, que vai prestar devoção a ela, através de um selo. O texto aqui em Apocalipse 7 não fala nada desse selo visível. Nós também não temos um selo visível, nós temos um selo do Espírito Santo. Talvez seja, e talvez não, que é um selo que é visível em nossas atitudes, em nossas ações, em tudo aquilo que nós prestamos culto. Mas em meu corpo físico não há uma marca visível, por isso que eu entendo isso. Somos selados com o Espírito Santo, e a trindade satânica, ela quis fazer uma paródia com esse texto de Apocalipse aqui. O selo de Deus na fronte do seu povo, para mostrar que esse é meu povo selado por mim. Eu acredito nisso. Naqueles dias, tudo que a besta vai criar, vai fazer, é criar gente em oposição a Deus. Anticristo significa, tem dois significados. Anti é oposição, mas também anti, no grego, ele tem uma denotação de usurpação. O anticristo, ele vai querer ser Deus, ele vai querer usurpar aquilo que Cristo é. Então, por isso que a gente vai encontrar o anticristo somente em Apocalipse, e, se eu não me engano, nas epístolas de João, que tem poucas ocorrências no Novo Testamento, que diz assim: o diabo, ele quer ser Deus, ele tem esse desejo desde a criação dele de ser Deus, de querer enganar o povo. Então é nesse sentido aqui que na grande tribulação vai acontecer a trindade satânica querendo criar agentes de oposição a Deus, tanto na área política como na área religiosa, né? Sabemos que, eu creio, talvez os irmãos creiam também, que na grande tribulação Satanás vai levantar um líder político que vai fazer oposição totalmente contra Deus, e um líder religioso, para que as pessoas adorem a besta. Por isso, se você ler aqui no capítulo 13, com mais calma depois, até porque eu não vou ser exaustivo, como eu disse, você vai ver ali insights de adoração. Adorem a besta, busquem a besta, e a besta jamais, o diabo, ele nunca se revela de uma forma horrorosa, a qual nos assuste. Ele se revela de uma forma bonita, uma forma interessante, agradável aos nossos olhos. Para quê? Para que a gente possa adorá-lo. Porque se ele mostrar a cara feia dele, né, nós vamos assustar. Como João viu na sua vista, né, uma grande besta, um monstro horrível, com 10 chifres, 7 cabeças, enfim. Se ele se mostrar assim para nós, é evidente que nós não vamos adorá-lo e buscar ele. E no sentido de que a trindade satânica também, Deus vai permitir que a trindade satânica tenha um total controle sobre a economia política, e a economia política, a região e a economia do mundo. Por isso que o texto diz que aqueles que não tiverem a marca da besta terão dificuldade para comprar e vender. O texto, ele quer dizer mais ou menos assim: a situação da grande tribulação vai ser tão grande que, se você não for um adorador da besta, vai ter dificuldade até mesmo nas coisas mais simples, que é comprar e vender. Quando João disse isso para aquele povo, o que aquele povo entendeu? Realmente, nós estamos sendo, por nós não adorarmos César, estamos sendo perseguidos, estamos tendo dificuldade em nossos negócios, eles estão acabando com nossas lojas, com nossos comércios,
nós não compramos e não vendemos. Então era isso que aquele povo entendia. E João queria que eles tivessem a ótica de Apocalipse. Ele diz, vocês são a igreja do presente, mas no futuro também vai ser assim. Aqueles que não adorarem a besta vão ter tais dificuldades como vocês estão tendo hoje. E não significa que aquele povo tinha o selo de Nero, tinha algo visível de Nero César, do Império Romano em seu corpo. Então, é nesse sentido aqui que João buscou aquele povo entender. Então, a ideia de chip, de código de barras, veio porque são amplamente usados no comércio de compra e venda. Talvez por isso que os pioneiros dessa ideia atribuíram que a marca da besta vai ser um chip, porque não vai comprar e vender, vai ser um chip, etc. Então, enfim, não sei. O que seria então a marca da besta? Eu já parto para a conclusão. Bom, chip eu acredito que não seja. Até os adeptos, os que acreditam, têm uma posição contrária à minha, acreditam que não será também um chip, nenhuma marca visível. Eu li a respeito de um estudioso que diz que a marca da besta será algo parecido, mas ele diz que a besta vai aproveitar da tecnologia que virá nos dias vindouros e vai fazer algo nesse sentido para que a gente não compre e não venda e sofra perseguição. Sendo assim, concluo. Fronte, porque a marca da besta será colocada na fronte. Fronte, no meu ponto de vista, cabeça. A besta quer colocar a sua marca onde indica nossos pensamentos, intenções e convicções. Cabeça, fronte. Então que as nossas ideias, nossos pensamentos sejam todos contra Deus, para que na marca, na mão direita, de onde provém as nossas ações, forma de agir e a nossa força. Para aquilo que a gente pensamos, podemos colocar em ação. Os irmãos podem falar, mas isso é muito simbólico e alegórico. Não sei. O irmão, de repente, se nós conseguirmos ver fisicamente a marca do selo do Espírito Santo em nossas vidas, tudo bem. Se caso eu tiver que levar esse texto literal, futuramente, como o João diz, a gente vai ter, os adeptos da besta vão usar, vai ter um ferrete quente na sua mão e na sua testa. Sendo assim, é muito provável que essa marca da besta, semelhantemente à marca de Deus, que é o selo do Espírito Santo, seja colocar na mente e nas ações das pessoas tudo aquilo que desagrada a Deus. Então acredito que seria muito simplório da minha parte achar que a marca da besta seria um chip. Porque o objetivo do diabo é desviar pessoas, destruir vidas e levar a humanidade cada vez mais longe de Deus. É por isso que o ponto de vista que eu defendo, que eu acredito, não seja um chip, porque eu comprar e não vender. Se um cristão for fiel, como nossos irmãos antepassados, eu acho que não vamos comprar e vender, vamos louvar o Senhor e ser fiel a Ele. Mas como o diabo faz isso? Implantando a marca na besta na vida das pessoas. Olha, marcando a vida das pessoas com desejo pelo pecado e fazendo-a desviar da verdade e virarem as costas para Deus. Foi assim desde do Éden, quando a serpente disse a Eva: certamente não morrerás. O diabo está sempre tentando desmentir a verdade do Senhor em nossas vidas, e esse é o objetivo dele desde diante do primeiro casal, das primeiras pessoas da humanidade. Então é por isso, nesse contexto todo, no contexto de Satanás querer ser Deus, que o capítulo 13 apresenta, eu acredito que seja sim as nossas ações, as nossas intenções, e não seja algo visível. E é isso que a trindade satânica fará na grande tribulação, quando tiver o controle total sobre esse mundo debaixo da ira de Deus. Hoje temos assim um gostinho do que será a grande tribulação. Temos assim um forte apelo para que se abandone a religião, um forte apelo para que se vire as costas para Deus. A própria igreja apóstata tem empregado os desejos do homem para o mundo e não para Deus. Usado Deus como um mordomo, como um capacho para agraciar os nossos desejos pecaminosos. E assim, essa igreja, essa apostasia tem desviado milhões e milhões de pessoas da fé cristã. Então eu encerro dizendo que o livro de Apocalipse, ele mostra a vitória que já temos em Cristo, na morte de Cristo. A vitória
sobre o pecado, sobre o mal que Deus vai trazer sobre os infiéis, e que nós possamos continuar seguindo um caminho de santidade, um caminho de reverência, um caminho de temor a Deus, para que nós possamos também ser assim, de uma certa forma, trazer a marca da besta em nossas vidas, em nossas atitudes, em tudo aquilo que nós fazemos. Então esse é o apelo do livro de Apocalipse. Persevere na santidade, persevere nas perseguições. Talvez você tenha aí, esteja passando por inúmeras dificuldades, inúmeras perseguições, mas persevere. Deus vai punir o ímpio, Deus vai punir o mal, Deus vai punir de uma vez por todas Satanás, e nós teremos aqui uma vida gloriosa na presença de Cristo, que renovará tudo, e moraremos com Ele na presença dEle para sempre. E para a gente encerrar, nós podemos descansar naquilo que diz em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, 13 diz assim: em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Graças a Deus por sua palavra. Era esse uma breve reflexão que eu gostaria de trazer aos irmãos. Um outro ponto de vista. E será um chip? Não sei. Será da maneira que eu expus aqui? Olha, também não sei. A igreja vai passar pela grande tribulação? Não sei, espero que não. A igreja não vai passar? Não sei, enfim. São situações que o livro do Apocalipse ele abre e dá essa abertura para que nós possamos discutir. Amém, irmãos? Possamos seguir uma vida de santidade e mostrar realmente que nós somos selados pelo Espírito Santo.